começar a falar? Eu falo desde o começo, como é que funciona? O que você achar importante. Tá. Então, o divórcio. Bom, o casamento. Eu casei com 25 anos. Aí, 2 anos depois, eu tava com 27. A minha mãe veio a falecer de um câncer. Enfim, foi um momento bem pesado pra mim, porque eu dependia bastante da minha mãe, não, assim, financeiramente, hoje eu sou independente desde os 23, mas eu convivia muito com ela. E ela era uma parte muito grande da minha. Enfim, é, aí eu entrei numa depressão por causa dessa situação. Eu tive. Foi um choque psicológico de um tipo que eu não sabia nem que se tinha, sabe? Minha cabeça mudou completamente daquele momento. Eu passei um tempo que eu não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar, e aí foi aí que o Marcelo começou a arcar com as contas da casa, né? Foi uma coincidência de sorte, assim, que no mesmo período ele estava sendo efetivado lá no serviço dele. Então ele estava passando, assim, de um emprego 5 vezes por semana, de 6 horas por dia, para um de 6 dias por semana, 8 horas por dia, aquele que é mais pesado assim, mas ele teve um aumento de salário assim bem significativo para nossa situação financeira daquele momento, sabe? Então, enfim, ele começou a cuidar da casa porque eu não tava conseguindo ir pro meu trabalho. Eu trabalho num salão, é um lugar que é pra ser mais feliz, mais alegre. Eu tava lá, começava a chorar do nada. Enfim, foi um momento bem escuro. Desculpa, eu queria ir direto ao ponto, mas eu tô. Enfim, você falou que eu posso falar o que eu achar importante. Eu trouxe os documentos, mas eu não pensei muito bem no que falar. Aqui. É... Assim, eu acho que o problema mesmo começou quando o Marcelo enfiou na cabeça dele que tava na hora dele ser pai e que eu tinha que engravidar e ter um filho. E ele fazia isso de um jeito meio assim que magoava um pouco, porque ele falava que isso ia me salvar da depressão, uma coisa assim, sendo que, sabe, eu tava fazendo terapia, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, eu sei que não é esse o momento que você traz uma criança para o mundo, né? Pelo amor de Deus. E ele só falava disso. Meses, meses, meses. Ai, é até ruim de lembrar, assim. Mas, daí a gente brigou. Por quê? Mais ou menos um mês atrás eu decidi que eu ia voltar a trabalhar. Eu pude voltar a trabalhar no mesmo lugar que eu já trabalhava antes, porque a dona, ela me conhece desde criança, assim, ela conhecia a minha mãe também, ela sabe o que aconteceu, ela foi até no velório da minha mãe. E ela sempre deu bastante apoio, então ela entendeu o que eu precisei desse tempo. E aí eu voltei a trabalhar lá. Tava tudo certo. E aí eu fui contar pro Marcelo. E quando eu contei, o Marcelo, ele desmontou, assim. Ele teve uma reação muito pesada, assim, muito horrível. Eu não sei descrever o jeito que ele ficou. Teve todos os clássicos, soquinho na parede e ameaçar se matar. O estopim pra mim foi que ele disse que o meu trabalho deveria ser ficar em casa e ter um filho dele, gerar um filho dele. Ele. Eu saí de casa, né? O que mais se faz numa situação dessas? Fui até a casa dos meus avós, tive uma longa sessão com a minha psicóloga.
que decidi pedir o divórcio. Porque o que mais faz uma situação dessa? Perdão. Não, sim, eu sei, mas é que eu não queria. Mas ele tentou me humilhar. Ele tentou me tratar como se eu fosse uma mulher submissa, virtuosa. Eu só tava em depressão, pô. Eu perdi minha mãe, cara.